Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um estudo que nós colocamos à disposição no nosso canal de estudo espírita. E essa obra, Nos Domínios da Mediunidade, nós já estamos hoje iniciando o estudo do capítulo número 10. E estou aqui, eu e a Laís. Oi, Laís, tudo em paz? Olá, saudações. Maravilha. Obrigado, Laís, por você estar me acompanhando hoje nesse estudo. A Laís e eu, nós somos aprendizes da doutrina espírita, Hum, estudamos, frequentamos a mesma casa, Maria Emília da Mota Ferreira, aqui na cidade do Guarujá. Bom, e hoje nós estamos aqui juntos para estudar, Laís, e possamos ter boas reflexões na noite de hoje, tá bom? sim, estou contando com esse esclarecimento. Beleza. Então eu vou fazer uma pequena vibração para iniciar os nossos estudos. Vou agradecer aos nossos irmãos do plano espiritual que estão sempre com a gente, pedir para que realmente estejam bem pertinho da gente, para nos intuir, nos dar aqui bons esclarecimentos através da nossa mediunidade. Todos nós somos médios e a intuição é uma delas, uma das categorias da mediunidade. E nós contamos muito e agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por estar junto conosco também. Ele nos disse que quando tiver dois ou mais reunidos lá, ele estará. E assim seja, graças a Deus. Assim Bom, seja. tá bom. Bom, Laís, então, deixamos aqui já essa pequena apresentação. Você acompanha a doutrina espírita já há muito tempo, Laís? Bom, no Maria Emília eu tô há 3 anos e anterior ao Maria Emília eu já conheço a doutrina há quase 3 anos também, ou seja, já de 6 a 7 anos. Que bom. Eu acho que quando a Sim, gente está perto da doutrina, ou através das obras, ou através de frequentar uma casa espírita, nós vamos, com o andar dos dias, ganhando muita proximidade com os nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, que sempre estiveram conosco, né? E assim nós vamos sim. seguindo a vida. E é justamente. Eu costumo pensar assim, que sempre existe algo além do plano físico, né? Mesmo que você não tenha consciência disso, você mantém ali a sua proteção. No entanto, quando você começa a reconhecer que, na verdade, nós estamos e nós não somos um corpo físico, isso te dá uma aproximação, até mesmo com o plano espiritual, de uma forma a você se ver cada vez mais a utilizar desse tipo de recurso, né? Porque se está ali, é de fato para que nós estejamos sempre nos beneficiando, entrando em contato com essas fluências, com esse envolvimento de uma forma benéfica, porque ele sempre existe, essa interação entre o plano astral e o físico. Exatamente. Então, esse é o nosso objetivo, estudar a mediunidade. E nesta obra, Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz, que é o nosso repórter, que traz a visão do plano espiritual para nós, Hum, ele está frequentando, nesta obra, uma casa espírita, uma sessão mediúnica, uma reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica, nos capítulos anteriores, nós já fomos apresentados à equipe de médiums que faz parte desse trabalho, fomos apresentados para a equipe espiritual também. O André Luiz está sendo orientado pelo Aulus, que é um espírito de alta envergadura. Nós temos o responsável lá na casa, porque todas as tarefas de uma casa espírita tem um espírito responsável que atua tá. cuidando, dando as coordenadas ali. Então, nesse caso, nessa casa que eles estão, é o Clementino.
o espírito responsável pela assistência no mundo espiritual. E o André Luiz vai mostrando cada atendimento, tudo o que acontece. Hoje nós estaremos daqui a pouco colocando no 10º capítulo o tema que se trata, né? E nós temos também na Casa Espírita o Raul Silva, que é o dirigente da equipe física. Ou seja, vários personagens aí que ao longo do caminho eles vão deixando os seus ensinamentos através das atitudes que eles têm ali no atendimento do plano espiritual. Sim. Você já Eu achei interessante. Você já Eu achei esteve em uma interessante reunião mediúnica? Não, eu não estive numa reunião mediúnica. E pela leitura dos capítulos que eu consegui acompanhar, eu notei, inclusive, que a forma que é trazido esses ensinamentos é de um modo de você fazer uma análise como se fosse de um estudo de caso, né? Porque dentro da minha profissão é muito comum isso. Como nós atendemos diversos usuários e em equipes multiprofissionais, é comum que tragamos um assunto ou outro, uma pauta ou outra e discutimos aquilo. Então, a forma que eu vi os capítulos é isso. Ele vai nos apresentando elementos, maneiras de olhar determinados fenômenos, por exemplo, que é visto numa casa espírita. Exatamente. Então, nós temos um material preparado. Colocamos em slides o capítulo, o texto. Nós vamos compartilhar esse texto na tela para que possamos fazer a leitura parágrafo a parágrafo e fazendo as nossas observações e aprender com isso, tá ok? Vamos ao compartilhamento. Estamos aqui. Para mim está bem legível, para você? Está? Sim, mas de qualquer forma eu estou acompanhando aqui também. Então tá bom. Beleza. Então vamos lá. O capítulo 10, o nome é Sonambulismo Torturado. Só o nome já nos traz aqui diversas divagações onde precisamos entender, né? Sonambulismo torturado. Isso significa que é uma modalidade de mediunidade. Só que me parece que alguém, nesse capítulo que nós vamos conhecer a partir da leitura, é um personagem que tem algum transtorno, alguma doença mental. E a partir daí, ele fica à mercê do que eles colocam aqui como sendo torturado, sonambulismo torturado. Mas vamos ao estudo, né? É estudando que se aprende. O espírito é o André Luiz, a psicografia é o Francisco Cândido Xavier. Então vamos ao início do texto. Vou pedir para que você vá fazendo a leitura enquanto nós fazemos os comentários, conversamos a respeito, tá bom? Ok. Sonambulismo torturado. Tornamos ao recinto. Dona Eugênia acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado, a retirar-se sob o fraterno controle dos vigilantes. Fomos recebidos por Clementino, generoso que nos aproximou de jovem senhora, concentrada em oração, seguida por distinto cavalheiro, na pequena fila dos enfermos que naquela noite receberiam assistência. Afagando-lhe a cabeça, o supervisor notificou: favorecemos a manifestação de infeliz companheiro que a vampiriza, não somente com o objetivo de socorrê-lo, mas também com o propósito de estudarmos alguma coisa com respeito ao sonambulismo torturado. Maravilha. Então, Observei a dama ainda... Vamos fazer a leitura por slide, porque assim a gente dá uma parada e vamos conversando a respeito, tá bom? Então, aqui... Respirando. Isso. Aqui ele já deu uma introdução, né? Porque o objetivo é estudar o sonambulismo torturado. Mas antes, só deixando a explicação, porque muitos amigos nossos vão acessar esse vídeo
e às vezes ainda não estudaram os capítulos anteriores. Primeiro fica aqui o convite, né? Porque todos os capítulos estão sendo gravados, estudados e gravados, e fica à disposição no canal de estudo que nós temos. Então é só acessar lá desde o primeiro, vai ser muito bom. Pode até se inscrever também no canal para acompanhar. E temos. E só relembra para nós, Lázaro, Sim. Qual é o nome do canal para a pessoa buscar? Sim, o canal está no meu nome, né? Lázaro Carlos, e está no YouTube. Acessando esse canal, nós já temos vários estudos lá, outras obras também, certo? Agora estamos com essa obra que é maravilhosa. Já chegamos até a fazer essa obra completa por áudio, mas hoje estamos aqui por vídeo, e é tão bom estar estudando junto com um amigo, né? Mas voltando aqui ao texto, ele fala logo de cara. A dona Eugênia, que é uma das médiuns, ela está retornando para a sala mediúnica, porque no capítulo anterior ela tinha saído para socorrer um espírito, socorrer um dos assistidos que estava com um espírito que a mediunidade que acontecia com ele era de possessão. Então, o espírito tomava conta dele completamente. Então, no vídeo anterior, no capítulo anterior, todos poderão assistir, que já está no canal, vai ver o quanto foi doloroso aquele atendimento que ocorreu. A dona Eugênia fez todo o atendimento. E agora ela volta para a sala, e o André Luiz também, né, que estava acompanhando ela, para poder estudar um novo caso, um novo assistido que está lá. É interessante, Laís, que nessa casa espírita, as pessoas que vão procurar a casa, que estão com alguma questão espiritual para ser resolvida, os dirigentes da casa colocam eles na sala mediúnica, com uma determinada ordem, para que os espíritos que estão acompanhando eles tenham mais facilidades também para chegar até a assistência, até para que os espíritos possam tratá-los, orientá-los e tudo mais. Como você falou que ainda não assistiu uma reunião mediúnica, o objetivo de uma reunião mediúnica é auxiliar o encarnado que tem a companhia espiritual e resgatar aquele espírito que de repente está ali por ignorância ou então por sintonia vibracional, acompanhando alguém, e às vezes não sabe também como se livrar dessa situação. E a reunião mediúnica é uma reunião de orientação para ambos, encarnados e desencarnados. E cada reunião tem o seu processo. Tá? Nós, lá no Maria Emília, por exemplo, às quintas-feiras, temos uma assistência voltada para a área de dependência química. Então, muitos assistidos que aparecem, eles passam assim também pela sala mediúnica, eles são, ali ele toma um passe, e aquele espírito que está acompanhando eles tem a oportunidade de ficar para ser assistido. É algo assim muito normal, é como se fosse uma consulta, né? Onde o médico atende, orienta e depois dá o diagnóstico, né? Para que ambos possam ir se tratar. Nesse caso aqui, nós estamos vendo que vai começar um novo atendimento. Quando ele disse aqui, favorecemos a manifestação de infeliz companheiro que a vampiriza, ou seja, tem uma moça que está na sala, e eles vão acompanhar o atendimento de um espírito que a acompanha. Vamos dar sequência no texto. Quando você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, vamos conversar a respeito, porque a minha também. Tá bom? Pode deixar. Então, vamos ao próximo. Continuando. Observei a dama, ainda muito moça, inclinada para o homem, irrepreensivelmente trajado, que a amparava de perto. O mentor do recinto afastou-se em tarefa de governança.
mas Aulus tomou-lhe o lugar, passando a esclarecer-nos com a bondade que lhe era característica. Indicando-nos o casal, informou: são ambos marido e mulher no enlace de provação redentora. A essa altura, porém, os guardas espirituais permitiram o acesso do infortunado amigo. Achamo-nos positivamente frente a frente com um louco desencarnado. Nossa, olha só que situação, hein? Além de ser louco, eles estão chamando ele de louco, né? Ele está desencarnado. E aí? O que fazer? Porque quando a gente tem, se a gente se depara na vida, na rua ou em algum lugar com alguém que tem uma demência, que tem uma loucura, que está transtornado, já temos uma grande dificuldade de lidar com a situação dessa, né? Às vezes, muitos acabam sendo presos à força e levados para uma instituição, ou até mesmo presos, levados, encarcerados numa delegacia, até que se controle aquela situação. Agora, imagina um espírito nessa situação. Não tem jeito de prender eles fácil, né? O que nós vamos fazer com ele? E ele está com uma ligação com esse casal, né? São ambos marido e mulher. Então, esse casal foi procurar a casa espírita por conta de todo o problema, né? De todo esse desafio que eles estão enfrentando. Que coisa, hein? E o Aulus vai começar a dar as orientações. E o Clementino, que é o dirigente do plano espiritual, vai estar lá dando assistência, e o Aulus vai estar ali falando para o André Luiz, contando, explicando tudo para ele e para nós. Vamos em frente? Sim, vamos lá. Perispírito denso, trazia todos os estigmas da alienação mental, indiscutível. Olhar turvo, fisionomia congesta, indisfarçável inquietação. A presença dele inspiraria repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem. Além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Precipitou-se para a jovem doente, à maneira de um grande felino sobre a presa. A simpática senhora começou a gritar, transfigurada. Não se afastara espiritualmente do corpo. Era ela própria a contorcer-se em pranto convulsivo, envolta, porém, no amplexo fluídico da entidade que lhe empolgava o campo fisiológico integralmente. Olha só o que está Bem detalhado. acontecendo. Pensou? O espírito, ele tem uma ligação muito forte com ela, né? Porque a hora que eles permitiram que ele entrasse na sala, veja bem como que funciona uma assistência espiritual, uma casa espírita, uma reunião mediúnica. Esse espírito, provavelmente, enquanto esse casal, essa moça, ela não estava na casa espírita, ele provavelmente estava ali unido a ela. Estava muito ligado a ela, certo? Através dessa ligação que um tem com o outro. Quando ela chegou e Tanto entrou na que casa... chegava a misturar-se, né? Tanto que chegava a misturar-se uma personalidade com a outra. Exatamente. E quando o casal chegou na casa espírita e adentrou, o espírito ficou retido. Ele não teve como entrar. A equipe espiritual segurou ele. Ou seja, existe uma proteção muito grande na casa espírita para que os espíritos sejam controlados, né? Nesse caso aqui agora, a organização do trabalho permitiu que ele adentrasse na sala mediúnica. A hora que ele adentrou, a primeira coisa que ele fez foi se atirar para cima dela, por conta dessa ligação que existe entre os dois. E vamos entender como que funciona, mas só esse parágrafo aqui que vem dizendo assim, ó, não se afastar espiritualmente do corpo. Era ela própria a contorcer-se em pranto convulsivo, envolta, porém, no complexo fluídico da entidade. Ou seja, a entidade, ela
está completamente envolvido um com o outro e ela perde o controle, né? Uhum. Eu não sei se você tem... É algo até irracional, né? E subjetivo também, né? Não, isso significa, inclusive, que a pessoa ela não tem nem um pouco de consciência do que está acontecendo, né? Exatamente, porque é uma questão aí espiritual, né? O espírito, ele consegue dominar Sim. completamente a mente dela. E ela perde o equilíbrio e fica com todo esse transtorno, com esse envolvimento, ela acaba aparentando o que representa aquela personalidade do espírito. Por isso que eles chamaram ele de alguém com loucura, e ela, que Tá. fica ligada a ele também, acaba ficando com a mesma, passando a mesma impressão para todos. Mas Sim. vamos em frente aqui. Continuando. Lágrimas quentes lhe corriam dos olhos semicerrados. O organismo relaxara-se como embarcação a matroca e a respiração se tornara sibilante e opressa. Tentava falar, contudo a voz era um assovio desagradável. As cordas vocais revelavam-se incapazes de articular qualquer frase inteligível. Raul, sob o comando de Clementino, abeirou-se da dupla em aflitivo reencontro e aplicou energias magnéticas sobre o tórax da médium, que conseguiu expressar-se em clamores rolfenhos. Filha desnaturada, criminosa, nada te salva. Descerás comigo às trevas para que me partilhes a dor. Não quero socorro. Eu quero estar contigo para que esteja comigo. Não te perdoarei, não te perdoarei. E do pranto convulso passava incompreensivelmente a gargalhadas de vingador. Ou seja, esse espírito agora, essa moça, ela está dando passividade, né? O que é isso? Ela Tá. está, ela está possibilitando que o espírito fale através da sua voz, através do seu aparelho fonador. E Aqui eu ele... tenho uma pergunta. Sim, pois não. Eu já Adoro, escutei esse adoro pergunta. termo. Eu, sim, eu já escutei o termo. Eu consigo ter uma compreensão muito pessoal dele. Porém, eu gostaria que ficasse aqui registrado quando você fala, ela deu essa brecha, né? Como que seria a pessoa fazer uma proteção, né? Como que seria ela não se deixar envolver? Existe? Como? Sim. É, para que uma pessoa... Você está me perguntando o seguinte: se uma pessoa consegue não dar abertura para um espírito se ligar a ela, né? Uhum. É muito até relativo a gente falar isso, porque o espírito, quando ele quer ficar no lugar, quem é que vai segurar ele? Ele está livre, né, no plano espiritual. Se ele quiser te acompanhar, ele vai ficar te acompanhando. Sim. Nós, Aí Olaine... eu pergunto isso porque, digamos que essa passividade, ela é algo que você tem domínio? É isso que é a minha pergunta. Você domina a passividade? Porque o Sim. médium, né, quando ele está num trabalho dentro de uma casa, existe muito essa fala: olha, você vai precisar da passividade em tal momento. Ok, mas como é que se regula Então, quando nós essa estudamos, ferramenta, essa habilidade? quando nós estudamos sobre mediunidade, nós aprendemos que a mediunidade é uma faculdade onde o encarnado ele consegue interagir com o plano espiritual. Essa interação ela se dá de Uhum. diversas formas.
Então, a mediunidade ela é dividida em categorias, né? Eu tenho Tá. o médio consciente, eu tenho o médio inconsciente, e a partir daí nós precisamos de pegar lá o livro dos médios e estudar o capítulo que fala sobre mediunidade, as categorias da mediunidade, né? Para que nós Uhum. possamos pegar cada faixa dela e até ver em qual delas nós nos incluímos, certo? Eu, por exemplo, posso Ok. falar de mim. A minha mediunidade ela é consciente, ela é intuitiva. Então, através da intuição, eu percebo o que os espíritos estão trazendo para os meus pensamentos. Aí fica aquela pergunta, né? Mas como que eu vou saber se esse pensamento é meu ou se é do espírito? Certo? Uhum. Se eu conseguir perceber essa diferença entre os meus pensamentos e os pensamentos do espírito, eu posso, por exemplo, quando o espírito estiver me trazendo um pensamento e eu já consegui identificar que aquilo não faz parte de um pensamento meu, eu permito que eu, por exemplo, possa falar o que ele está pensando. A hora que eu falo Hum. o que o espírito está pensando, eu estou dando passividade, eu estou Então, permitindo. eu acho que encontrei a resposta, né? Então, Que você está bom. falando que, na realidade, essa assistida, ela deu uma passividade, porém, ela não tem consciência do que ela está fazendo, né? Exatamente. Eu Ela, entendi, ela entendi. não tem controle sobre a mediunidade dela, porque ela é uma médium, Hum. nesse caso aqui, está me aparecendo inconsciente, né? Uhum. E outra, a falta de controle que ela tem é tal que passou a ser até uma tortura para ela essa Tá. questão que esteja acontecendo. Daí o nome do capítulo, sonambulismo Sim. torturado, né? Então, o sonambulismo também É. é uma das categorias da mediunidade, tá bom? Então, eu não sei se Uhum. ficou Ótimo. claro para você, mas a mediunidade Consegui, é um consegui estudo, sim. é um estudo profundo. Agora, mais que o estudo, Laís, a prática da Uhum. mediunidade é que vai fazer com que Tá. nós tenhamos essa percepção maior. No meu caso, por exemplo, e no caso de muitas pessoas, alguns, Pode falar. eu lembro de épocas que eu ainda nem sabia nada de doutrina espírita, e eu, por exemplo, estava deitado lá na minha cama, de repente, estava calor e eu começava a sentir frio. Mas aquele frio, mas ele era Uhum. tão profundo, e eu começava a tremer, né? E ao ponto de parecer que eu ia parar de respirar. Hoje, eu entendo, isso daí me aconteceu algumas vezes, né? E mesmo naquela época, mesmo sem saber, era uma hora que eu começava a orar. Só que eu rezava do meu jeito, aquela oração Uhum. decorada que me segurava a Deus, Uhum. né? Era Pai Nosso que está no céu, aquela Tá. coisa assim, e Era eu a que ficava ali. tinha, né? É, É o que eu tinha e que eu sabia, e aquilo, e o socorro acontecia, né? claro. Isso daí hoje eu entendo, porque depois que eu vim frequentar a doutrina, estudar Uhum. sobre mediunidade e trabalhar com mediunidade, hoje eu já consigo, Uhum. por exemplo, quando o espírito se aproxima com essa característica ou com uma outra que eu sinta que ele está precisando, uma dor ou alguma coisa, e normalmente na reunião mediúnica tem a equipe espiritual orientando e tem a equipe física orientando também. Aham. Tem alguém que está doutrinando, que a gente chama de um orientador, né? Que vai conversar com o espírito. E aí Aham. eu libero, o espírito fala através de mim. E o orientador conversa com o espírito, e é como se eu estivesse ali ao lado, só assistindo aquela conversa. É muito legal. Agora, por que é legal? Que eu Muito falo que é legal? curioso, né? Muito curioso Por que eu falo que é legal? para quem nunca presenciou. Quando você tem já um pouco mais de experiência e esse controle, você vê, é como se você, se alguém chegasse perto de você, pedisse ajuda
e você se dispusesse a auxiliar ele. Você sabe que na vida muitas pessoas se aproximam, né? Uns, às vezes, intencionalmente, Entendo. outros não. Então, você vai lidar. E quando você faz algo de bom, isso traz para a gente uma satisfação muito, muito grande. Por isso que é bom. Sim, sim. Então, aqui, nós entendemos no texto que o Raul Silva, então, ele se abeirou do casal, né? E ali ele vai tentar criar um diálogo com esse espírito. Vamos ver. Só que o espírito já começou, olha aí, ó, falar, né? O que Ele ele já está querendo. começou isso a manifestar, e quem é também, né? Provavelmente, pela fala, Exatamente. é um pai. Não, ele está aqui, ó. Não, mas ele é filha desnaturada. Ele está realmente querendo o mal dela, né? Está chamando ela de criminosa, É, né? E está fica querendo claro levar isso ela de mesmo. Uma qualquer raiva, jeito. né? Está com raiva dela, está com ódio. É. Ele está querendo levar ela para o local que ele, para as trevas, né? Onde ele está lá no plano espiritual. Uhum. Ou seja, ele está ali torturando ela realmente, até que a intenção desse espírito está parecendo que ele quer que ela morra, né? Que ela desencarne. Vamos ver como que vai ser essa relação Profundo agora. isso, hein? Mas, ao mesmo tempo, ele colocou aqui, ó, Continuando. planto Fala. convulsivo, né? Ao mesmo tempo, está aqui, ó. Ele entrou em planto convulsivo. Passava incompreensivelmente a gargalhadas de vingador. Sabe Isso. aquele louco que Estava fala descontrolado. descontrolado Isso. e depois começa a dar risada? A gente vê muito em personagens, né, de filmes que faz loucura, esse tipo de coisa. Vamos em frente. Continuando. Agora, não podíamos saber se estávamos à frente de uma vítima que lastimava ou de um palhaço que escarnecia. A justiça está em mim, prosseguia, brandando por entre silvos. Sou o advogado de minha própria causa, e a desforra é o meu único recurso. Raul, sob a inspiração do benfeitor que o acompanhava, passou a falar-lhe dos valores e vantagens da humildade, do perdão, do entendimento, do amor, procurando renovar-lhe a atitude. E, enquanto desenvolvia o trabalho da doutrinação, buscamos contato com o orientador diligente. Ante as nossas primeiras perguntas, Aulus acentuou: é um caso doloroso como o de milhares de criaturas. Vê-se bem, aduziu Hilário, sob forte impressão, que é a nossa própria irmã quem fala e gesticula. Sim, aprovou o assistente. Entretanto, encontra-se imantada ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro. E aí? Outra... quanta informação dentro de um desses textos que sempre nos remete a chamar a nossa atenção para o estudo. Nós que estamos buscando esse conhecimento e agora até já estamos naquela tendência de trabalhar, de auxiliar, né? Nós precisamos aprender. E o melhor jeito de aprender realmente é estudando a princípio. E aí vai despertar dentro de nós a vontade, a responsabilidade para que nós nos alinhemos com um grupo espírita, de trabalhadores espíritas, que através dessa convivência, desse estudo, eles vão à prática e vão aprender. Então, nós estamos aprendendo aqui, por exemplo, ó, que essa possibilidade acontece dela permitir e o espírito falar através dela, porque eles conseguem criar uma sintonia cérebro a cérebro, tá? E através dessa sintonia é como se o que ele pensasse ela percebesse. E através desse pensamento, dessa percepção, ela acaba se manifestando, porque ela tem um corpo físico que pode falar, né? Pode utilizar a voz. Então, o espírito pensa e ela fala. Aí
acontece a mediunidade, a comunicação. Mas, independente disso... Aqui... Lázaro, eu tenho uma outra questão, assim. Por exemplo, não fica claro aqui, mas dentro do meu subentendido, eu posso pensar que essa assistida, ela não tem uma sintonia tão boa com espíritos elevados e nem com a próprio Pai Celestial. Porque caso isso se desse realmente, ela estaria fortalecida o suficiente, inclusive, para não deixar brechas. Vamos pensar aqui da seguinte forma. Todos nós somos médiuns, tá? Sim, verdade. Todos nós, por exemplo, aqui inclusive acontece um outro exemplo de mediunidade, porque o Raul Silva, ele está sendo inspirado. O Raul Silva é dirigente da equipe física da casa, né? Ele está sendo inspirado pelo Clementino. O Clementino é o mentor da assistência. Ele é o espírito responsável do plano espiritual. E o Clementino, ele inspirou o Raul Silva a se aproximar dela para conversar, para tentar auxiliar. Ou seja, essa inspiração, toda vez que você na sua atividade, às vezes, você é inspirada a pensar, a fazer algo. Isso é mediunidade. Você é intuída a fazer algo. Então, é mediunidade também. No caso dela, já é uma relação mais direta, tá? Onde esse espírito está vinculado a ela por um sentimento que é muito forte, de ódio, de raiva, algum sentimento deletério, né? Isso só é permitido porque existe uma sintonia entre os dois. Não tem jeito, por exemplo, de um espírito mal, atrasado, ele, por exemplo, se sintonizar com alguém que está com uma elevação muito grande, muito adiantado. E se ele sem se aproximar... Sem contar que isso acaba não tendo essa compatibilidade. Se ele se aproximar, por exemplo, Laís, o Chico Xavier conta para nós, né? Que perto dele, o Chico Xavier é um espírito já muito experiente. E além da mediunidade de clarividência que ele tinha todas as outras mediunidades com ele, né? Além dele ver, muitos espíritos sofredores às vezes se aproximavam dele. E aí ele conversava com o espírito, ele tratava como você, por exemplo, sair na rua, tiver alguém muito carente ali, e se aproximar de você, você vai olhar para ele, vai sentir se tem jeito de você conversar com ele. Por exemplo, se você encontra uma pessoa que está embriagado, né? Está bêbado na rua. Já aconteceu. Você vai olhar, já, né? Você vai olhar e vai falar, será que vai ter jeito de eu conversar com ele? E o interessante é que nessa situação vivida, a todo momento, eu estava ali me sentindo a doutrinadora, por exemplo, né? E eu me reconheço aqui quando fala, olha, você está passando, você está transmitindo o que está dentro de você. Então, você está transmitindo a compaixão, você está transmitindo a sabedoria que você tem para a pessoa. Mas eu consegui notar, inclusive, como o campo em torno da pessoa, ele acaba buscando em você a ativação da tua sombra a todo momento. Então, ali dispara, né? Motivos para que você vá para a intolerância, para que você vá para uma raiva, ou para você vá para a negação, negar aquela situação, ou então para a rejeição da situação. É muito interessante. Porém, ali, quando eu vivi isso, eu já tinha a consciência, né? Eu estou trazendo aqui essa questão da consciência porque, na minha opinião, faz total diferença. Uma vez que você consegue, numa situação difícil, numa situação, entre aspas, problema,
você consegue se manter observando e consciente, você está toda vez ali se conectando e se preenchendo de algo bom que existe em nós, que é a nossa centelha divina. E aí, com isso, nós conseguimos trazer o nosso melhor de dentro para fora. Então, vamos pensar assim, que a pergunta sua realmente é por que a pessoa dá brecha, né? Por que a pessoa permite? Ou então, você perguntou também por que essa moça, por exemplo, ela não consegue se conectar a espíritos mais elevados? Isso, Ou seja, desconectar disso, todos nós, temos momentos onde nós estamos mais relaxados, momentos onde nós estamos mais tá. concentrados. É aquilo que nós estávamos dando exemplo. Se uma pessoa, por exemplo, ela se embriagar, é muito difícil de você conversar com essa pessoa. Se é uma pessoa amiga sua, você ainda tolera, você quer ajudar. Se é uma pessoa desconhecida, você quer se afastar, você quer ficar longe. Então, essas orientações é muito importante para que nós aprendamos a ir buscar os ensinamentos de Jesus, onde ele nos orienta a amarmos indistintamente, né? A nos preocuparmos uns com os outros como irmãos que somos em Cristo, né? Nobre. Onde nós estamos, por exemplo, entendendo, nos colocando numa família universal. Mas nós ainda estamos muito aquém, É o que eu acredito. muito aquém de sermos assim, porque nós não temos tolerância, nós não temos paciência, nós não temos a menor possibilidade de amparar, de olhar com esse olhar que o mestre tem. Nós ainda somos muito egoístas, muito orgulhosos e tudo mais. Para isso é que nós estamos aqui reencarnando sucessivamente para que nós possamos corrigir reencarnação em reencarnação as nossas pequenas grandes falhas morais, nossos vícios, né? E para podermos enxergar e buscar dentro de nós as virtudes que nós temos. Nós somos, igual você falou, criaturas divinas. E nesse caso dessa moça, a sintonia dela com esse espírito é tão grande que ela permitiu que ele conseguisse até dominar a faculdade, os pensamentos dela, né? A questão da gente ter esse controle, de separar, isso daí é quando nós já estivermos evoluindo um pouquinho mais, equilibrados o suficiente para a gente entender que eu não preciso de me afastar de ninguém. Se aproximar de mim um ladrão, um assaltante, né? Eu não preciso ficar desesperado querendo que ele vá embora logo, não. Eu me acalmo, tento passar para ele a calma que eu já consegui, o equilíbrio que eu tenho, né? Para que ele faça a parte dele. Se a parte dele ainda é praticar uma maldade, alguma coisa assim, não vou eu entrar na mesma sintonia dele. O responsável por tudo que vai acontecer ali é quem está com domínio. No caso, ele tem uma arma, alguma coisa, quem domina é ele. Eu não posso, apenas eu tenho que me vigiar o suficiente para que eu não queira fazer com ele o que ele está querendo fazer comigo. Né? E eu acredito muito que isso, ele vem sempre, esse tipo de entendimento, clareza mental, vem sempre de um lugar de autoobservação e um autoconhecimento. Sim, o autoconhecimento é tudo, porque o que nós estamos aprendendo é estudando a mediunidade, estudando a doutrina, estudando o que Jesus nos traz no Evangelho, né? É que nós temos que fazer a nossa parte. Sempre o melhor possível, a cada dia. Não deixarmos, por exemplo, que tenhamos um dia sem aprendizado. Nós precisamos aprender com os acontecimentos, com os nossos sentimentos, com o que nós vemos e percebemos. A partir daí,
por exemplo, Uhum. eu não preciso de querer que espírito nenhum se afaste de mim, porque não adianta eu querer, ele só vai se afastar se ele quiser. Eu só vou poder, por Tá. exemplo, dar o exemplo, né? Eu já me propus, por exemplo, que na minha Uhum. vida eu quero aprender mais, eu quero também me modificar o que eu já percebo de falha em mim a cada dia, e a partir desse querer meu, dessa boa Justo. vontade, dessa boa intenção, quando eu ainda errar, eu vou perceber também o meu erro e vou me corrigir e reparar quando tiver que ser reparado esse erro, né? A partir daí, aqueles espíritos que quiserem ficar próximo de mim, eu quero que eles fiquem mesmo. Não importa se é um espírito ainda sofredor, se é um espírito atrasado, se é um obsessor que queira, eu não quero que ele vá Uhum. embora. Eu quero ele como amigo. Eu quero que ele aprenda o que eu estou aprendendo, para que, quando nós conseguirmos criar uma sintonia melhor, nós possamos ser amigos e seguirmos junto numa jornada de paz Sim, e não de razão. Porque às sim. vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho razão, então o outro tem que se afastar ou Uhum. alguma coisa assim. Não, eu prefiro a paz do que a razão. Se eu tiver razão, mas se for para fazer guerra, eu me calo. Eu não quero isso. É, Tá? Aqui, compreensível. sim, aqui nós estamos então vendo o desenvolvimento. Esse casal agora tem esse espírito que se partiu para cima da moça, né? E aqui o Raul Silva está tentando agora ver se Uhum. consegue conversar com ele. Vamos dar sequência? Vamos. Poderá, todavia, recordar-se com precisão do que lhe sucede agora? Inquiri por minha vez. De modo algum. Tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose, qual acontece à pessoa magnetizada nas demonstrações comuns de hipnotismo e passa, de imediato, a retratar-lhe os desequilíbrios. E, designando a garganta da médium, repentinamente avermelhada e entumecida, continuou: Nesta hora, tem a glote dominada por perturbação momentânea. Não consegue exprimir-se, senão em voz rouquenha, quebrando as palavras. Isso porque o nosso irmão torturado, a qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo a copiar-lhe o modo de ser. Então, aí está bem claro, né? Explicando claramente o compasso O envolvimento, né? do que vem acontecendo, esse envolvimento. Então, ele domina completamente e ela está como se estivesse hipnotizada ali, falando, percebendo o que ele pensa e transmitindo as vontades dele, o que ele quer fazer. E essa aposta, aqui como ele falou, nesta hora tem a glote dominada por perturbação momentânea. Não consegue exprimir-se senão Uhum, em voz rouquenha. Então modifica a forma também de se é, expressar. Muito legal, né? é. Infelizmente, Sim, infelizmente, muitas pessoas que ainda não têm o conhecimento e também não têm essa ligação através desse aprendizado, fala. ela na vida acaba tendo esses envolvimentos e às vezes os médicos não conseguem encontrar meios de auxiliar. Hum, Nós, dentro de uma casa espírita, uhum, sempre orientamos para que não deixe de frequentar uma assistência médica. Toda sim, assistência que acontece na casa espírita, ela deve ter o acompanhamento da ciência, para que os dois campos caminhem paralelamente, porque em muitos casos, esse caso aqui, por exemplo, se essa moça tem uma perturbação, ela vai no médico e uhum, ela passa esse tipo de coisa que está acontecendo aqui, o médico é capaz, se ele uhum, não tem esse entendimento,
caminhar, por exemplo, para uma psiquiatria, a partir daí, se não tiver o entendimento, acaba sendo internado, né, ou no hospício, ou num lugar assim, porque Certo. a pessoa está falando coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, está esbravejando, por exemplo, né? E tem aí também outras doenças que são ligadas a esse tipo de ligação espiritual, que são conectadas, né, por conta desse domínio que os espíritos têm. Aliás, Laís, alguns amigos que nós temos Pode falar. e que frequentam, às vezes, a casa espírita e já conseguiu dominar situações assim, hoje atuam, são grandes médios que auxiliam muito, porque já conseguiu chegar, às vezes, à casa espírita com esse tipo de relação, conseguiu, através da frequência do aprendizado, conseguir equilibrar essa É que houve uma situação, superação, né? superou, Houve uma passou a superação por parte da ser pessoa. Ela vem já com essa bagagem isso, e passou a ser para poder passar à frente. um trabalhador maravilhoso, auxiliando Acredito. por anos e anos Eu muitos acredito, irmãos. sim. Eu acredito e eu já escutei, inclusive, de um outro local, né? Um dirigente de uma outra casa aqui no Guarujá, e ele faz um relato justamente dessa forma. Como ele teve as próprias problemáticas pessoais e ele se viu muito sem o auxílio, né? Então, isso acabou se perpetuando por um tempo, até que por ele, acabou de alguma forma encontrando um direcionamento na senda espiritual, e a partir dali ele realmente conseguiu se reintegrar, né? Porque aqui está falando de um fenômeno, no caso, relacionado com a mediunidade. No entanto, eu consigo perceber que existem diversos tipos de manifestações, inclusive quando há essas dissociações de personalidades, né? Então, muitas vezes a pessoa pode ter ela mesma, entre aspas, uma obsessão com várias personalidades dela. Então, inclusive a partir do relato desse dirigente, fica muito claro para mim como é interessante a gente sempre se voltar para o esclarecimento, sempre buscar o entendimento, sempre também ter uma percepção sincera de si próprio, assim como os próprios filósofos falavam, né? De nós olharmos nossas atitudes, nossos comportamentos, olharmos nossos pensamentos e sentimentos de uma forma a verdade vos libertará, como já traz realmente o ensinamento bíblico. E aí, a partir desse desenvolvimento que ele teve, do conhecimento dele mesmo, ele fez uma reintegração de todas essas partes que eram estranhas para ele, né, e que se manifestavam, e hoje ele consegue estar no Guarujá, aí inspirando outras pessoas. E me inspirou, inclusive, né? É por isso que eu estou trazendo aqui essa história. Ótimo. A psicologia hoje, ele já tem a capacidade Inclusive, de... psicologia transpessoal Uhum. e a abordagem de Jung fala muito sobre isso, processo de individuação. Exatamente. E quando a gente traz a psicologia para o estudo espírita, aí fica mais fácil, mais simples de compreender Sim, como simples. essas personalidades elas podem ser identificadas, né, e entendidas. Porque você teve várias vidas reencarnadas, várias reencarnações, e vivenciou Uhum. situações diferenciadas, reações diferenciadas, períodos de evolução diferenciados. Uhum. E isso, às vezes, o espírito ele materializa essas personalidades em numa atual
Aham. e entra em conflito. E os psicólogos, eles conseguem Sim. estudar através da dinâmica, através dos métodos que a ciência já tem aqui a nosso dispor, para que possa Uhum. auxiliar essas pessoas, sem ter que levá-las a esse conhecimento que nós, na doutrina, temos, que nos Sim. facilita muito, né? Mas vamos ver aqui, então, o próximo texto, a sequência. Ok. Continuando. Tão estranhada se revela a associação de ambos, alegou Hilário, que sou levado a indagar de mim mesmo se na vida comum não serão eles, a bem dizer, duas almas num só corpo, assim como duas plantas distintas uma da outra a se desenvolverem num vaso único. Na experiência diária vulgar, não será a nossa irmã constantemente influenciada, de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsedia? Você examina o assunto com acertado critério. Nossa amiga, na equipe doméstica, é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais, entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. Aí que tá, né? Às vezes nós encontramos pessoas com transtornos e ora age de um jeito, ora age de outro, e aí nós ficamos sem a compreensão das linhas de pensamento que ela tem. Um dos fatores que leva, por exemplo, a isso é a influenciação espiritual, onde, de acordo com os Uhum, interesses do espírito, conduz para que a pessoa que está ali sendo influenciada haja de um jeito ou de outro, dependendo do interesse. Tem gente que, por exemplo, que é capaz de uhum, chegar triste numa situação, porque está com um sentimento ali ferido, aí de repente começar a dar gargalhada. Ou então muda tá. de personalidade ali de uma hora para outra, você vê que não é Uhum. compatível uma coisa com a Eu outra. também já vi e já presenciei esse tipo de situação. E Exatamente. às vezes até assusta a gente, né? Isso. E o importante é nós identificarmos em nós essas situações, porque às vezes nós estamos muito abatidos, depressivos, de repente nós nos inflamamos, Uhum, ficamos em. Parece que vem uma emoção, uma comoção, algo que nos deixa, porque ali tem uma influenciação, um interesse de que mudemos a nossa forma de enxergar e de ver. Isso é ruim? Não sei. tá, Pode ser que tá. nós estejamos influenciados por um espírito que quer o nosso bem, por um protetor, porque eles tentam o tempo Uhum, todo nos ajudar, né? Só que eles respeitam a gente. Os espíritos mais evoluídos, eles respeitam a tá. gente. A ajuda que eles têm, por exemplo, é numa hora que nós estamos com envolvimento, igual nós estamos aqui, tentando aprender, tentando estudar, né? E às vezes nós ficamos com alguma Sim, dúvida e fica fácil para eles, que já têm mais conhecimento, nos intuirmos a ter esse esclarecimento com mais facilidade. tá. E assim segue, né? Mas aqui ele está falando dessa moça, a dúvida dele Uhum, se examinado o assunto, o Aulo está explicando que ele está certo, né? Se no caso da influenciação. A nossa amiga na equipe doméstica é um enigma uhum, para os familiares, então criou aquela dúvida, né? Por causa das uhum. atitudes dela. Isso, Vamos ver como que ele segue com o sim. ensinamento. Continuando. A princípio, compareciam a insatisfação e a melancolia, ocasionando crises de nervos e distúrbios circulatórios. Doente desde a puberdade, em vão opinaram clínicos de renome sobre o caso, até que um cirurgião, crendo-a prejudicada por desarmonias da tireoide, submeteu-a a delicada intervenção, da qual saiu com seus padecimentos inalterados. Logo após, conheceu o cavalheiro sob nossa observação, que a desposou, convencido de que o matrimônio lhe constituiria renovação salutar. Ao invés disso, porém, a situação se lhe agravou. A gravidez cedo se verificou,
consoante a planificação do serviço traçada na vida superior. A nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos, afagando-lhe a transformação e auxiliando-lhe a aquisição de um novo destino. Mas, sentindo-lhe a aproximação, recolheu-se a insuflável temor, adiantando o trabalho que lhe compete. Então, aqui a gente já vê algo que é muito comum, que é muito normal acontecer, porque a nossa vida ela é planejada no plano espiritual. Então, a nossa reencarnação, Tá. nós não estamos aqui por um acaso, nem próximo de alguém por um acaso, é tudo planejado. Existe um propósito, né? E uma lição. Existe o propósito além do propósito existe o plano. É cientificamente, olhando pelo lado espiritual, meticulosamente planejado. Por exemplo, se o espírito ao longo da sua reencarnação, ele vai ter um problema na tireoide, né? Tá. Então, isso é planejado para que ele tenha, em tal época, em tal idade. Por exemplo, ele vai desenvolver um câncer no determinado órgão. É planejado porque a necessidade daquele espírito conviver com aquela situação para que ele possa melhorar e ir resolvendo questões do espírito. Uhum. Tudo que nós carregamos aqui no nosso Certo. corpo, todas as dores que nós sofremos, é por conta da necessidade que nós, espíritos, temos de fazer correções na nossa mente, no nosso desenvolvimento. Sim. Olha só que, claro, isso daqui é muito normal. Esse espírito, ele foi através das atitudes dela aqui, era para receber ele como filho, certo? E ela não, toda vez que o espírito se aproximava, ela não queria, ela sentia mal. Ela se sabotou, né, digamos assim. Ela recusava aquilo lá. Olha aqui, ó, nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos, afagando-lhe a transformação e auxiliando-lhe a aquisição de novo destino, ou seja, ela tinha que receber ele como filho. Mas, sentindo-lhe a aproximação, recolheu-se a insopitável temor, ou seja, o medo dela foi tão grande, que impediu que isso acontecesse. Sim. Isso daí só vai adiar o trabalho, não vai acontecer agora, mas mais para frente, algum lugar, alguma vida, alguma coisa vai ter que ocorrer. E o espírito ficou revoltado. Já que não quer me receber como filho, que foi planejado, quando ela estava no plano espiritual, ela aceitou. Eles estavam lá. Ele também, ainda atrasado, viu que ela tem esse problema, está revoltado. Ou seja, a sintonia ali é comum, né? A vibração também. Então, vamos ver agora. É a famosa autorresponsabilidade, né, Lázaro? Muitas vezes a gente acaba querendo conseguir traçar um atalho onde não existe, né? Então, quando a gente deixa de ir para o caminho da responsabilidade, nós acabamos fazendo mais mal do que bem para nós mesmos. O problema porque a quando... transformação, porque eu entendo que a transformação a todo momento acontece na vida, né? A única coisa que existe é a impermanência, conforme aí uma abordagem mais de uma linha oriental, né? Onde transmite que a única coisa que podemos aí crer, inclusive nesse atual momento, é a inconstância. Então, tudo se transforma a todo momento. Inclusive a gente, inclusive nosso corpo, né? Inclusive nossos pensamentos também se renovam. Contanto que a gente direcione isso, fica bem mais bacana. Então, eu noto nessa situação e por não ter a confiança, inclusive, em Deus e na providência divina, ela acabou se sabotando nesse processo de progresso.
É a fé, né? Quando a gente perde a fé, a gente fica sem chão. E aí nós ficamos à mercê aí de situações que nós não temos controle, que a nossa mente realmente nos leva. Agora, o importante aqui que nós estamos vendo é que nós precisamos de buscar sempre esse equilíbrio, né? Então, estudando as obras assim, casos que são colocados, a verdade da reencarnação, onde Uhum. nós assumimos uma responsabilidade e depois, quando nós esquecemos, né, que assumimos, e a gente chega aqui na vida material, nós nos desperta-se em nós apenas aquele velho homem ainda, né? E onde o egoísmo, o orgulho é muito maior do que realmente todo esse envolvimento que nós temos. Eu sei que quando a gente estuda essas obras, eu estou estudando novamente, eu já comentei, Fala. Paulo e Estevão, e a gente vê ali Uhum. a Comentou. personalidade, né, de um espírito que é tão forte e o quanto ele teve que provar isso a partir do momento que ele mudou o seu Tá. conceito de entendimento da vida. E assim deve ser com todos nós. Então vamos dar sequência aqui para a gente ver agora o slide 10, a sequência do que está acontecendo. Sim, estamos andando. Continuando. Impermeável às sugestões da própria alma, provocou o aborto com rebeldia e violência. Essa frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal. A pobre criatura passou a sofrer multiplicadas crises histéricas, com súbita aversão pelo marido, principalmente à noite. É colhida de assalto por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando o consorte desolado. Médicos foram trazidos, no entanto, os hipnóticos foram empregados em vão. Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde, todavia a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Recentemente, atravessa um período de repouso em família, deliberando o esposo experimentar o concurso do espiritismo. Pois é, olha só que bonito, né? Os acontecimentos, eles fazem parte da vida. Quando uma É. pessoa... E é um desafio, né? Por exemplo, para um casal passar por uma situação dessa, onde, além da parte espiritual estar fora de controle ali, por conta das suas ligações, né? Existe a parte física, onde esse casal, eles já perderam um filho por conta que ela abortou, né? E Sim. para recuperarem esse equilíbrio de novo e a vida seguir, várias tentativas aí, médicos, várias situações foram feitas para poder auxiliar e não estão conseguindo. Até que Uhum. o marido se despertou para buscar ajuda no espiritismo, conhecimento. E agora eles Sim. estão ali a um passo de ter esse atendimento, né? Porque quando você entra numa casa, num templo, numa casa espírita, a equipe espiritual que já foi avisada que você ia, né? Porque os espíritos Tá. responsáveis por nós, os nossos anjos da guarda, eles estão ali buscando. De repente, eles conseguiram criar ali uma situação que nos leve a buscar essa ajuda. E nós aceitamos, rapidamente eles se conectam lá com o pessoal da casa, a equipe da casa espírita, e a assistência começa a ser trabalhada para que você vá. E você chegando, você recebe todo aquele abraço. A Laís está lá na porta da casa espírita, recebendo, falando bom Eu dia, boa gosto dessa tarde, boa parte. noite, né? Recebendo todo mundo, com Isso. certeza, com alegria. Acolhendo, né?
e levando para a assistência que acontece. E é todo um trabalho maravilhoso das equipes que acontece. Quando nós vemos essas situações assim acontecendo, e nós estamos participando, nós lembramos de como nós estamos fazendo e o quanto é importante todo esse compasso, né? Toda essa possibilidade que a vida nos oferece. Tá ok? Sim, e que muitas vezes eu só ia trazer uma intuição aqui, né, que veio para mim, que muitas vezes, quando a pessoa ela está realmente nesse processo, ela por vezes se sente muito perdida, né? Então, para nós que já passamos por toda uma dinâmica dentro de um lar, nós sabemos a importância, né? E sabemos o quanto isso de fato trará resultados se permitirmos, foi uma palavra que ficou aqui para mim. Então, nós precisamos ter essa vontade de falar, olha, eu preciso e eu permito que essa liberação se dê na minha vida, né? Eu permito que essa cura se dê na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu noto que nós só temos o nosso resultado porque nós passamos por ele, né? Porque se a pessoa, de repente, conforme a leitura, ela, de fato, se percebe que tudo aquilo que ela está na situação difícil, ela demanda ter um outro tipo de porta aberta. Mas quando ela vai lá, ela simplesmente desiste de primeira, ela não vai conseguir desfrutar desse processo. Porque é um processo, não é algo de imediato. Né? É interessante trazer isso. O Chico Xavier, quando ele tinha essas dúvidas, e o Emmanuel esclarecia para ele, né, que precisamos de ter disciplina. E com a disciplina, eu adoro essa palavra. Nós conseguimos nos controlar e seguir adiante em paz, né? Nós estamos reunidos há quase 1h30, há quase 1h20. Tá. Então, nós vamos interromper o nosso estudo do capítulo hoje. A semana que vem a gente faz a segunda parte, tá bom? Combinado, então. Paramos aqui no slide 10, que a gente, na semana que vem, retoma 10. E nós vamos continuar com o estudo. Estamos nós de volta aqui. Ótimo. E só aprendizado, né? Muito, muito aprendizado. Se nós lermos novamente esses textos, nós vamos ter mais ainda esclarecimentos, vamos sentir essa possibilidade, e isso é bom demais. Mas eu estou aqui feliz da vida por termos feito esse estudo até aqui hoje. Daremos continuidade. Se você quiser deixar alguma colocação, algum entendimento, fique à vontade e faça uma vibração final para encerrar o nosso estudo de hoje. Por favor, Laís. Tá, eu fico aqui realmente como destaque a questão do autoconhecimento, né? Como eu disse, repito, a verdade vos libertará. Então é sempre, mesmo que seja doloroso, né? Por vezes, para a gente reconhecer algo em nós, passa por um momento de rejeição, incompreensão, intolerância, e isso é desconfortável, porque dança, quando não está claro, ela é doída, ela é dolorida. Mesmo que tenhamos, muitas vezes, o conhecimento, o sentimento, ele é diferente. Né? Então, há que se ter aí todo um trabalho realmente no nosso interior, um trabalho com muita compaixão, e por vezes a gente não consegue fazer sozinho. Então, nós deixamos aqui novamente esse gancho, né, de buscar um local. Então, quando não se está bem, que possamos ter a humildade de reconhecer que precisa de uma outra pessoa e se permita, né? Como eu disse essa palavra antes, se permita buscar auxílio na casa espírita ou qualquer outro meio, porque, inclusive neste momento atual, nós estamos vivendo
um tempo histórico que exige da gente. Então, que tenhamos redes de apoio para nos acolher, nos edificar, nos transmitir o afeto. Nossa Teresa. Que assim seja. Por Assim favor. seja. Ótimo. Então, vamos agora, todos que estão conosco neste momento, em união de pensamento e sentimento, que possamos ir nos tranquilizando, entrando para o nosso mundo interno, de forma a estarmos equilibrados, receptivos, para todos esses influxos que estão aqui nos cercando e que possamos aqui nos preencher com tudo aquilo que irá contribuir cada vez mais para o nosso entendimento, discernimento, compreensão, clareza. Pai Celestial, agradeço pelo dia de hoje, esse dia que é maravilhoso, viver é maravilhoso. E é sempre existente a possibilidade de estarmos vislumbrando algo novo para nós, né? A partir do momento que tragamos a conexão com entidades e com a própria fonte criadora de tudo que existe, nós vamos nos preenchendo mais e mais, quanto nos motiva a continuar progredindo, a continuar crescendo, nos lapidando. E estamos todos aqui aprendendo ainda, no entanto, que consigamos ter essa orientação de forma a alavancar mais e mais nossa compreensão e o nosso exercício de humanidade. Que estejamos em paz e que continuemos protegidos, amparados, acolhidos e guiados por Deus. Hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus.